Estamos apresentando mais um jornal naturalista. Hoje, o nosso jornal ele vai ser muito assim, voltado para o naturalismo e realismo, onde estaremos abordando sobre a pintura realista, o adultério. Estamos apresentando mais um jornal naturalista. Hoje, o nosso jornal ele vai estar abordando sobre o realismo e naturalismo, onde estaremos mostrando para vocês onde estaremos abordando alguns seguintes tópicos: a pintura realista, o adultério na literatura realista, a habitação popular e as roupas das modas do século XIX. Já sabemos que realismo e naturalismo têm entre si semelhanças e diferenças. Se o primeiro procura retratar o homem interagindo no seu meio social, o outro vai mais longe, pretende mostrar o homem como produto de um conjunto de forças naturais, instintivas, que em determinado meio, raça e momento pode gerar comportamentos e situações específicas. Bom, hoje no nosso quadro de entrevista estaremos trazendo o pintor Mike Lira, a estilista Daphne Delany e a escritora Luísa Raquel, e também duas especialistas em habitação popular, Geisiane e Diana Camila. Primeiramente, vamos trazer ao palco o pintor Mike Lira. Boa noite. Boa noite, senhor Mike. O senhor pode nos citar uma característica importante da pintura realista? A revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. O senhor pode nos destacar um dos principais pintores da época? Calvert, que ele foi considerado o criador da pintura, pois procurou retratar em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes. Nos mostre uma das principais obras destacadas do realismo. A natureza morta. Ela representa a natureza. O formato dela, assim, o formato da natureza, entendeu? Muito obrigada pela sua participação. Trazemos agora ao palco a estilista Daphne Delany. Ai, meu. Boa noite. Boa noite. Bom, aqui eu trouxe basicamente dois estilos, no caso dois tipos de roupas que nós podemos observar que são dois estilos de roupas assim, bem diferentes no caso. O primeiro é um estilo mais como se diz, mais formal no caso. São estilos de uma roupa que é decorado por fios nós podemos dizer de ouro ou prata. Basicamente esse vestido ele pode ser dotado como vestido de noiva no caso. Esse vestido ele foi criado em 4 de abril de 1883. No caso, esse vestido ele já foi usado por uma pessoa. Ele foi usado pela baronesa de Loreto, no caso que ela era uma pessoa, nós podemos dizer assim, de confiança da princesa Isabel, né? Então esse vestido assim, ele é basicamente um estilo mais formal, de negócio tipo casamento, de coisas bem especiais, tipo casamento, festas, bailes, são assim mais para a sociedade, no caso alta, nós podemos dizer. Já esse segundo aqui, ele é um vestido decorado todo de espartilho, no caso, que hoje em dia nós podemos chamar de brilhantes, no caso os traços, hoje em dia é chamado assim. Esse vestido ele valoriza mais o corpo da mulher feminina, no caso. Ele dá formato no corpo em forma de S, no caso. Ele representa assim
é um vestido mais, no caso, de mais sexy, no caso que são, no caso desse vestido, nós podemos observar que ele é tomara que caia, no caso, ele valoriza mais o tipo peitoral da mulher, no caso. É um vestido bem mais sexy, bem menos formal do que o primeiro, no caso. E quais influências que você poderia falar em relação do século XIX, em relação mostrado agora? A partir do século, as roupas elas eram influenciadas, no caso, pelo estilo neoclássico, no caso. Após a Revolução Industrial, após a Revolução Francesa, as mulheres, a partir dessa revolução, elas passaram a ter opinião própria, no caso. Elas passaram a ser mais ousadas em estilo, no caso, podemos dizer, em estilo vestimenta, no caso. As mulheres, a partir dessa época, elas passaram a usar decotes que antes do século XIX, no caso, século XVIII, século XVII, elas não tinham esse, no caso, prazer de se ousar mais. A partir do século XIX, não, elas já começaram a usar, ter decotes, passaram a mostrar mais, passaram a valorizar o corpo em si. Mas só que assim, elas já optaram mais por saiotes, continuou sendo os saiotes de cobrir os pés. Daqui, no caso, daqui para baixo já era igual. Mas assim, era um vestido bem mais apertados, que valorizavam mesmo o corpo. Mas só que a única coisa que mudou foram, no caso, foram o parte de cima, no caso, que valorizaram, passaram a mostrar os braços e o peitoral em si. Você poderia falar como as mulheres passaram dessa forma e a partir de que ano elas passaram a Bom, a seção feminina, no caso, ela passou a optar por esse fato ser assim, como podemos dizer, uma coisa extraordinária, para não ficar muito a desejar, criar críticas e omissões por esses estilos, elas passaram a criar o chale, né? Hoje em dia até muitas pessoas usam ainda o chale, passaram a criar esse tipo de lenço, nós podemos dizer, para não desvalorizar muito o que comentavam, no caso as críticas. E isso daí datou a partir do ano de 1859, no caso, que teve, no caso, foi criado o chale. Foi uma influência que as mulheres tiveram, assim, para não abranger muito o que elas revolucionaram no caso, né? Bom, eu vou falar. E em relação aos homens, o que você pode falar pra gente em relação às roupas deles? Bom, os homens aqui em si, olha, aqui tem uma foto, no caso, de uma festa social, no caso, entre pessoas, olha. Os homens aqui nós podemos observar que eles não tiveram muitas mudanças com a Revolução, não teve muitas mudanças. Os homens em si, eles usavam cartola, no caso esses chapéus que chamamos de cartolas, que são chapéus. Eles optavam pelo sapato de couro, bico fino. Eles usavam também a bengala, né, que não foi muito mudado. A única coisa que eles mudaram foi a partir da blusa, que no caso que nós podemos dizer que é tipo um forro, né? A blusa de dentro, que antes eles usavam mangas compridas, de cobrir os braços e tudo. Hoje em dia não. A partir desse século, eles optavam pela camiseta por dentro, camiseta regata e tudo. Mas assim, os homens, em relação aos homens, não mudou muita coisa. Eles usavam a cartola e tudo, o chapéu, a bengala e o paletó. Muito obrigada por sua participação. Obrigada, até a próxima. Trazemos ao palco agora a escritora Luísa Raquel. Boa noite. Senhora Luísa, nos diga quais as principais obras que abordam o tema adultério dentro da literatura realista. Bom, muitas abordaram, mas as mais conhecidas são a dos escritores Machado de Assis e Assis de Queiroz, que
foi Dom Casmurro, de Machado de Assis, e o Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Na obra Dom Casmurro, ele traz um grande segredo a ser revelado, porque entre o casal Bentinho e Capitu, né, depois que um amigo ele morre, a Capitu sente muito a morte desse amigo. Então ele vai começar a ter várias desconfianças. Depois do filho deles que nasce, né, Capitu e Bento, que ele vai se parecer com o Escobar, que era esse amigo. Então isso vai intrigar, né, as ideias de Bentinho, e ele acaba se separando dela. E, na sua opinião, afinal de contas, Capitu traiu ou não Bentinho? Eu acho que não, porque ela gostava muito dele, eu acho que ela seria incapaz, era só por amizade mesmo. Quando a gente pede uma pessoa, a gente fica assim. E essa obra, ela pode transmitir alguma mensagem assim para o nosso cotidiano? Ai, com certeza. É a questão de nós não agirmos pelos nossos instintos. Bentinho, ele foi muito, como posso dizer, impulsivo, ele agiu pelos seus instintos, ele não pensou no que Capitu sentia por ele, não lembrou de todo amor, só pensou na sua obsessão, naquela paixão, no ciúme doentio. Muito obrigada, Zé, pela sua entrevista. Bom, ficamos agora finalizando a nossa entrevista de hoje com as especialistas em habitações populares, a senhorita Geisiane e Diana Camila. Boa noite. Boa noite. Senhorita Diana, você poderia falar pra gente o que você entende por cortiço? Bem, cortiço é uma habitação coletiva que abrigam gente pobre, formada por casinhas bem organizadas e que tem serviços em comum, que são água e esgoto. E favela, o que você pode falar pra gente sobre ele? Bom, hoje em dia as favelas são um problema social que se agrava cada vez mais e mais. É a formação de uma grande massa urbana de proletários que essas massas urbanas eram constituídas principalmente por antigos operários da industrialização do país. E essas favelas são mais conhecidas como habitações coletivas e que têm situações muito precárias, favelas, tanto em parte de educação, de saúde, a moradia, que são morros, muito precária, e principalmente a segurança em relação às drogas, armas, tudo isso. Você poderia falar quais são as diferenças entre um cortiço e uma favela? Bom, a diferença é a organização e a violência que hoje temos, né? Porque a organização do cortiço eram casas, uma do lado da outra, todas do mesmo tamanho, do mesmo estilo. Claro que abrigavam gente pobre, mas eram bem organizadas, bem asseadas e tinham serviços. Já as favelas de hoje em dia são feitas em beiras de rios, tem muita violência, as casas são desorganizadas, uma mais comprida do que a outra, maior, uma pequenininha, banheiro fora. Essas são as principais características e as diferenças. Aqui podemos ver o cortiço e a favela. Mostra qual é o cortiço. Aqui o cortiço. Não. O cortiço, que era tudo bem organizado, e depois, com a massa maior, vieram as favelas, logo na foto aqui embaixo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Boa noite. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite. Boa noite. Bora te ver. No pezinho dele, assim. Tô chutando. Primeira.